Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma oportunidade de estudo e de reflexão na nossa querida Casa da Paz. O estudo da noite de hoje, se os teus olhos forem bons, é um tema para nos ajudar a muitas reflexões, né? Só temos a agradecer a doutrina espírita que nos ajuda nesses momentos tão importantes. É a grande alavanca de desenvolvimento para todos nós.
E para que a gente possa iniciar essa oportunidade de reflexão, vamos à nossa ambientação. É uma página do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição número 71. Ela é intitulada Olhos. E inicia, né, com uma frase de Jesus, que inclusive é a base do nosso estudo depois: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. E Emmanuel reflete para nós: olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de trair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspira, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre. E guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão, suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Vamos, então, elevar todos nós os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, que ele possa nos amparar, que ele possa nos envolver. Mestre querido, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em teu nome para mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, que a tua paz e a tua misericórdia se faça presente em nossos corações. Fique conosco, Mestre, nos abençoando, envolvendo os nossos lares, como te pedimos que envolva a nossa querida Casa da Paz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos então ao nosso estudo da noite de hoje. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos envolver, possa nos ajudar nesse trabalho. Bom, esse trabalho da noite de hoje, Se Teus Olhos Forem Bons, ele é baseado no livro Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares. Eu usei também a Bíblia, de que a gente utiliza muito a Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Almeida. E usei também como uma referência para nos ajudar o livro de Richard Simonetti, Uma Razão para Viver. E a gente, como eu li na leitura de abertura, esse estudo, né, essa reflexão, ele é baseada numa fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Na leitura de abertura, eu li apenas o item número 22. Aqui a gente vai poder ler todo para que a gente possa nos auxiliar nas nossas reflexões. E Jesus fala para a gente: são os olhos a lâmpada do corpo. Então, a minha lâmpada, né, é os meus olhos. Se os olhos forem bons, generosos, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, de inveja, todo o teu corpo estará em trevas. Quão grandes trevas serão? Então, ele vem mostrando para a gente, ele vem trabalhando simbolicamente a questão dos nossos olhos. Ele vem mostrando que esses olhos, né, é o símbolo, né, que ele utiliza para as percepções das coisas externas. E ele vai mostrar, nisso que ele vai mostrar, que ele é a percepção das coisas externas, vai ter relação com o que eu trago dentro de mim. Porque ele vai mostrando que ele é o símbolo dessas percepções e vai mostrar como eu entendo. Só que para mim fazer o elo entre o que eu vejo e o que eu entendo, eu tenho que ter registrado dentro de mim, no meu interior, essas questões. Então vai mostrar muito do que eu sou. Como eu enxergo vai revelar como eu sou. É isso que ele está mostrando. O meu interior, né, vai mostrar como eu percebo o meu exterior. Então, como é entendido, né? Então, ele vem mostrando que os olhos é essa relação, é esse elo entre o meu interior e é como eu percebo o meu exterior.
Por isso que ele coloca para a gente que os olhos são a janela da alma. Então, essa janela, né, essa abertura, esse elo, revela a emoção profunda que eu trago, revela a minha emoção, revela o meu interior, revela quem eu sou verdadeiramente. Então, nós vamos voltar mais uma vez em todo o trabalho de Jesus. Todo o trabalho do mestre, toda a caminhada do mestre foi mostrando para nós a importância desse trabalho interno. Todo o tempo dele, ele mostrou que a gente precisa trabalhar o interno, porque o externo é reflexão do que eu sou interna. Não adianta eu consertar o externo, né? Seja o que for, o externo de mim, pessoa, o meu corpo, o meu entorno, se meu interior não está bem. A gente tem visto muito isso, e é época que a gente mais vive isso. Pessoas, né, às vezes bonitas, passando uma aparência de uma coisa, né, tendo casas maravilhosas, carros maravilhosos, mas com vazio existencial. Então, é o que Jesus vem mostrando, que a preocupação dele, a vinda dele, é para mostrar da necessidade desse meu trabalho interno. Então, ele vem mostrando que os olhos são capazes de liberar essa energia, ou seja, o amor, a compreensão, né, a paz. Então, é isso que ele vem mostrando, que pode liberar essa energia positiva ou negativa, né? Que a gente cansa de conhecer, né? A inveja, a maldade, esse mal olhado, o olho gordo. Isso tudo são questões de quê? A pessoa que ainda vê dessa maneira são pessoas que ainda trazem essas situações internas. Então, se acontece uma situação, né? Como Jesus passando com os apóstolos viu um cachorro morto. Qual foi a visão de Jesus, né? A visão de Jesus foi depois da visão dos apóstolos. Antes, os apóstolos que falaram: que cheiro ruim, nossa, que horror, um cachorro desse podre na rua. Qual foi a visão de Jesus? Que belos dentes tem esse cachorro. Mostra o que a gente traz dentro de nós. Então, tudo isso é a questão que nós vamos refletir hoje aqui juntos. E por isso que é baseado nesse refrão que os olhos são espelhos da alma, que a gente vai entendendo, né, a maneira como eu vou enxergar, como que eu vou enxergar as coisas, como que eu vou enxergar as situações, como que eu enxergo as pessoas. Tudo isso vai revelar as qualidades da minha alma. Revela que trabalho que eu estou fazendo dentro de mim. Será que eu estou fazendo a reforma íntima? Para tudo isso, eu preciso, né, como base de todo esse trabalho do meu olhar, eu preciso trabalhar o autoconhecimento, porque eu tenho que saber como que eu estou fazendo, até que ponto que eu estou fazendo, né? Eu me conheço, porque não adianta eu descobrir situações, lógico, tudo nós não vamos conhecer, nós não vamos, mas é esse trabalho que a gente precisa de fazer dentro de nós. Nós precisamos de conhecer as nossas limitações, o que nós já damos conta, o que ainda é difícil para nós, o que já estamos a trabalho, né? O que já identificamos. Nós temos que, pelo menos, identificar essas situações internas. Então, ele vem mostrando exatamente o meu esforço da humildade, do respeito, né, da simplicidade. Na hora em que eu começo a trabalhar nisso, que o meu esforço é por isso, pela humildade, pelo meu trabalho interno, com questão a respeito, da simplicidade, isso vai mostrando que eu estou entendendo a que eu vim. Quando eu tenho essa preocupação do autoconhecimento, da reforma íntima, subsequentemente, né? Dessas reconstruções, né? De eu conseguir reconstruir muitas situações, né? Isso vem mostrando que eu estou entendendo a minha reencarnação. Eu estou entendendo que eu não vim para aqui a passeio. Eu estou entendendo que eu vim para fazer esse trabalho interno de reconstrução, né? E de poder pegar situações que eu não entendi e eu passar a entender com um novo olhar. Então, é esse trabalho que todos nós precisamos fazer. Somos pedras brutas,
né? E precisamos ser lapidadas. Eu tenho que entender que este momento é o momento da minha lapidação. Então, as situações que me ocorrem, né, que vão acontecer na minha jornada, não é castigo. São situações de lapidação para cada um de nós. Agora, aquela pessoa, né, que se acha que ela é orgulhosa, que ela ainda tem má índole, ainda é egoísta, ainda é vaidosa, e ela acha isso não me interessa ser melhor. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. É como a gente diz, né? Que é a síndrome de Gabriela. Então, ele vem mostrando que essas pessoas que entendem que eu nasci assim e se eu vim assim é para mim continuar assim, elas não entenderam o objetivo da reencarnação, né? Então, vai mostrando exatamente isso, que não entenderam, porque a nossa vida é para que a gente possa, né? Essa reencarnação, essa vinda novamente ao corpo de carne, é para exatamente essa lapidação. Pessoas há que têm os olhos para enxergar só o lado negativo do estudo. Então, se o indivíduo, né, é nervoso, é agressivo, o pessimista, ele vai ver tudo por uma ótica pelas suas tendências. Né? Se eu trago dentro de mim ainda essa agressividade, ainda esse pessimismo, a minha ótica vai ser toda dentro dessa. Tá? Eu vou sempre imaginando conviver com pessoas assim. Então, se eu trago isso dentro de mim, eu vou pensar o seguinte: as pessoas com quem eu convivo são iguais a mim. Né? Então, eu passo a ser uma pessoa desconfiada, eu vivo com medo de ser enganada. Né? Eu vivo, né? Eu sou uma pessoa maliciosa porque eu tenho que me preocupar se o outro vai me dar o bote, eu tenho que dar o bote primeiro, eu tenho que me defender, eu tenho. Então, são pessoas extremamente preocupadas na sua defesa e sempre fazem mau juízo do próximo. Elas vão começar a encarar os fatos da vida sempre pelo lado menos feliz. Quando solicitadas a opinarem, só sabe desencorajar as pessoas, desmerecer, desmotivar. Para essas pessoas, as situações de lapidação são castigo. São castigos. Quando a gente sabe que não é assim. Vendo unicamente o mal que quer que onde quer que pouse a sua vista, esperam constantemente o pior de cada situação, o pior de cada pessoa. Possuem um estado de alma meio mórbido e acabam geralmente em deploráveis ruínas, porque acabam inclusive em solidão. Porque isso, né, elas simplesmente sintonizam com esse tipo de vibração. As vibrações delas são só esse estilo. Então, são pessoas que trazem para si, né, esse tipo de vivência, trazem para si esse tipo de situações. Até Richard Simonetti, nesse livro Uma Razão para Viver, ele vem dizendo que é como se fosse óculos que nós usamos, né, com lentes escuras. Nós escolhemos esse óculos de lente escura. É opção nossa. Por quê? Porque eu não me conheço, eu não faço a minha reforma íntima, prefiro achar, porque a reforma íntima é trabalhosa, é necessária, mas é trabalhosa, necessita esforço constante. E por preguiça, por vitimação, eu prefiro achar que o outro está errado e me guardar nesse jeito. Eu nasci assim, quem gostar de mim, que me aceite do jeito que eu sou. Ou então, já tenho idade suficiente, não vou mais, agora estou mais para morrer do que para viver, eu não vou me mexer, eu não vou fazer mais nada, quem quiser que me aceite desse jeito. Não é assim. A vida nos é dada para constante aprendizado, para constante burilamento. Essa que é a oportunidade da vida. Então, essas pessoas acabam se tornando vítimas daquilo que elas acreditam, daquilo que elas criaram, daquilo que elas nutrem em si mesmo. São vítimas de si mesmo. E vem mostrando para a gente, né, que elas atormentam-se com a convicção de que ninguém as entende. Elas estão certas e que ninguém as entende.
Ninguém as estima, ninguém lhes tem consideração, favorecendo assim o envolvimento com influências espirituais que realmente, né, aquelas suas preocupações têm a ver com as suas preocupações e acabam exacerbando as suas angústias. Isso vai aumentar, porque ela só vive nesse ambiente, a sua afinidade é com esse tipo de energia, né? Por exemplo, esse tipo de pessoa, ou seja, esse tipo de espírito, acaba transferindo para outro. Por exemplo, acontece um problema, né? A casa espírita. Nós estamos aqui conversando sobre a questão espírita. Eu frequento uma casa espírita, frequento um centro espírita. Quando há um problema, aquela pessoa acaba se transferindo para outro centro espírita, onde ela vai encontrar o mesmo problema. Porque, na verdade, a questão é com ela, não é com a casa. Então, é preciso que haja esse autoconhecimento. É preciso que eu tenha noção de que as situações partiram em virtude desse meu interior que precisa ser trabalhado. Eu tenho que olhar com uma outra ótica, né? É isso que a gente precisa entender. Precisamos mudar o nosso óculos. Se até hoje eu tenho esse tipo de pensamento, primeiro a questão negativa, né? Primeiro eu nutro em mim essa questão ainda, né? De vaidade, de maledicência, de má índole. Eu tenho que entender que eu é que tenho que trocar de óculos. A minha lente não está boa para mim, eu não estou conseguindo enxergar direito, né? Eu tenho que evitar essas lentes, né? Como o próprio Richard Simonetti coloca para a gente, essas lentes negras. Eu tenho que evitar essa visão sombria, pesada, densa, que é essa visão muito materialista da vida, que é uma visão pesada, com que eu só vou afinizar com pessoas que têm esse tipo de pensamento. E isso, a minha vida vai ser pesada daí para frente. Que é uma visão, né? Esse tipo de visão é uma visão pouco objetiva da lei de causa e efeito, que é a base das nossas reencarnações, é a lei de causa e efeito. Então, eu vou ter uma visão pouco objetiva dessa lei. Ou seja, eu vou levar essa visão minha vai levar a lamentáveis enganos no enfoque existencial da minha caminhada, com a impressão, né, paralisante para mim de que tudo é karma, até a minha infelicidade é karma. Quando, na verdade, o problema é comigo. Eu sou o problema porque eu uso essas lentes. Eu sou o problema só, gente, tá? Entendendo? É porque eu uso essas lentes. Não que eu seja o problema, não que nós sejamos um problema, porque nós não somos um problema. Nós viemos para resolver. Só que muitas vezes nós nos escondemos através desses problemas e ali ficamos na nossa zona de conforto. Precisamos, sim, né, usar as lentes claras, ter a visão espiritual e real da vida. É essa questão que nós precisamos fazer, tá? Eu não sou essa matéria, tá? Eu não sou isso aqui. Eu sou o que vai sobreviver após a decomposição, após o desgaste, após a morte física. E é por isso que é nisso que eu tenho que investir, que é o espírito, que é o que sobrevive a esse corpo. Todo o nosso trabalho tem que ser nessa objetivação. Então, eu tenho um objetivo nesse momento do meu corpo. E esse momento visa ao aprimoramento, a melhoria, a evolução do que eu sou realmente. Então, essa lapidação. Então, qual é o meu objetivo aqui? Essa lapidação do que eu sou. É a lapidação do meu espírito, né? Aliás, de mim, espírito. Então, enquanto espírito, eu preciso fazer esse trabalho, por mais difícil, por mais trabalhoso, eu tenho que me esforçar, eu tenho que perseverar, porque eu vou conseguir, todos nós vamos conseguir, desde o momento que realmente nós vamos nos dispor a realizá-lo,
né? Então, a gente vai começar a entender com isso as dores, os desafios, as lágrimas, que, na verdade, elas são nada mais, nada menos do que um trampolim para a minha melhora interior. Eu vou começar a entender que o que me vem, que vai muitas vezes as pessoas dizer que são castigo, né? Isso aí é karma. Na verdade, eu vou entender que são oportunidades, que os obstáculos, que as dificuldades são as oportunidades de eu melhorar. Espera aí. Se isso me doeu, porque eu tenho que trabalhar esse mim, eu tenho que me melhorar. Olha a minha oportunidade, né? É aquele ditado que a gente tem: vamos fazer do limão uma limonada. Aí a gente vai entender que aquele limão não era tão ruim. Quando a gente achou o limão na nossa vida, ele não era tão amargo assim. Nós que com a nossa visão, né, ainda escura, com as lentes escuras dos nossos óculos, a gente achou que ele era amargo. Mas na hora que a gente usou a visão clara, a lente branca, a gente começou a entender que suco maravilhoso que esse limão nos dá, né? Tão cheio de vida para todos nós. Então, é essas lentes claras de otimismo e de alegria que a gente tem que enxergar, né? Que a gente tem que utilizar para que a gente possa enxergar melhor. Assim, caminharemos com mais segurança, sem tropeços indesejáveis, sem distorções da nossa realidade. E a gente vai entender verdadeiramente o porquê o para quê das situações, que muitas vezes o porquê nós não vamos entender nem nesta encarnação. Agora a gente tem que entender o para que determinada situação aconteceu na minha caminhada, para que eu possa modificar, para que eu possa me enxergar, para que eu possa estar atento, para que eu possa entender quando acontecer no outro, eu imaginar a dor que é e eu ser mais compreensiva, menos crítica, menos julgar. Eu não tenho que julgar porque eu sei o quanto dói em mim. Então, a gente vai começando a entender melhor as situações da vida e distorcer a realidade. Aí aqui eu começo a perceber que o karma vai dizer respeito a situações educativas para mim e não punitiva, como a lente escura me dizia antes, né? Eu vou ver que com a lente clara, o karma vai dizer respeito a situações educativas, o que eu preciso aprender. Que mesmo quando muitas vezes pode me parecer insuperáveis, ela não tem necessidade de afetar o meu estado de ânimo. Eu posso ter o pior das situações, né? Vai ser difícil, né? Mas eu não preciso com isso estar desanimada, eu não preciso com isso recorrer a autopunições para mim, a culpas. Eu tenho que entender que ela está ali para o meu aprendizado. E é isso que é necessário, é tudo isso que Jesus queria nos mostrar, que precisamos aprender, que o sofrimento com determinados eventos, situações da nossa vida não são para nos causar desespero, tristeza, e sim para nos fazer fortes, para olharmos para dentro de nós, para identificarmos o que precisamos trabalhar e nos fortalecer para a caminhada. Temos que ser fortes. E precisamos, com isso, das situações da vida, das provas da vida, né? Das expiações da vida, dos karmas da vida, porque todo aprendizado necessita de provas. A gente precisa das provas, seja na vida escolar, seja no nosso trabalho, para a gente saber se a gente está realmente apreendendo aquele aprendizado. Né? Ficou até meio redundante, mas para saber se eu estou apreendendo, eu preciso de prova para poder avaliar o meu conhecimento. É uma situação normal. Então, nós precisamos sim, e vamos entender que essas situações são educativas e que não são nada, né, de desânimo e não devem mexer com o nosso estado de desânimo. E assim, a gente não precisa se enterrar nas profundezas da depressão e muito menos do desânimo. Não precisamos disso. Nós temos que desenvolver outra situação, é a confiança em Jesus.
Quando a gente conhece, a gente passa a confiar. A gente passa a confiar entendendo. Quando eu entendo os paraquês da vida, a confiança vai se fortalecendo e eu vou ficando mais forte. Então, é esse que é a necessidade. Eu tenho que entender. E isso faz com que a gente vai ficando cada vez mais forte, né? Quando nós vamos entendendo, nós não vamos nos desanimando, não vamos tendo essas situações de desânimo. A felicidade, né, que é consequência de tudo isso, ela não é um favor do céu. Não é simplesmente porque eu orei, porque eu rezei, porque eu pedi. Ela é trabalhada, tá? Assim também como a infelicidade, ela não é uma imposição do nosso destino. Ambas as situações, tanto a felicidade quanto a infelicidade, ela vai depender desse meu trabalho interno, ou seja, dessa minha reforma íntima, do que eu ofereço à vida e do que dela nós recebemos. Então, ela vai mostrando isso aí, vai se firmando mais ainda quando a gente começa aprofundando os nossos conhecimentos, a importância desse trabalho interno, porque esse meu olhar vai refletir tudo que eu trago dentro de mim. Por isso, mais uma vez, eu quero frisar a importância desse trabalho interno. Tudo que Jesus veio nos mostrar é esse trabalho interno. Trabalhemos internamente para que a gente possa, ao externalizar, ao trabalhar o nosso externo, ele seja uma reflexão do nosso interno. Por exemplo, o indivíduo, né, uma pessoa, ela pode nascer sem braço, ter graves enfermidades de nascença, né, que são as enfermidades congênitas. Ela pode sofrer irreparável perda material, enfrentar sérios embaraços no seu relacionamento familiar, sérias dificuldades, cumprindo assim a sua programação, o que muito comumente a gente entende como karma, ou seja, as nossas expiações, as nossas reparações. Então, esse nosso irmão vai cumprir aquilo com que ele se comprometeu. Mas, apesar disso, dele ter nascido sem braço, com graves enfermidades desde a nascença, sofrer irreparável perda material, de enfrentar dificuldades no seu relacionamento familiar, ainda assim ele pode conservar a capacidade de ser feliz. Porque ele vai entender que tudo isso, né, é um meio dele poder crescer. Ele vai entender tudo isso, qual é o seu cunho educativo, o objetivo educativo dessas situações. Né? Então, não mexe com a nossa situação de ser feliz. Enfrentamos dificuldades, todos nós enfrentamos dificuldades. A vida, ela não é fácil para nenhum de nós, mas nós vamos começando a perceber que todas essas dificuldades, o que elas visam? É nos tornarmos capazes, é nos tornarmos mais fortes, é entendermos esse nosso lado interior. Então, depende exclusivamente desse nosso irmão, como que ele vai enfrentar a vida e os seus problemas. O livre-arbítrio dele. Qual é a cor de lente que ele vai usar nos óculos dele? A lente escura? E vai se colocar como vítima? Né? Coitado de mim, e vou entrar assim numa zona de conforto onde eu vou estagnar. Vai parecer para mim, à primeira vista, como uma zona de conforto, com tranquilidade, mas vai ser um momento de estagnação desse espírito. Quando ele programou tudo isso, né, para que possa dali ele fazer todo esse trabalho interno. Era tudo para ser uma reencarnação vitoriosa, né? Lapidada, cheias de oportunidade de lapidação, mas ele optou por qual lente para os seus óculos? A lente escura.
né? É nesse momento quando a gente aceita usar as lentes escuras, a lente pesada, a lente sombria, a lente paralisante, eu vou aceitando simplesmente essa visão materialista da vida. Acabou. E vou ficar paralisado, o que vai me impedir de realmente cumprir com aquilo que eu vim, com aquilo que eu me propus. Agora, se ele usando o livre-arbítrio dele, né, ele aceita, né, ele usa a lente branca para esses óculos. Ah, vou pegar meu óculos de lente branca. É minha opção de vida. Qual é a minha opção de vida? Lente, óculos de lente branca, lente de otimismo, de visão espiritual, né? Eu vou aceitar a visão espiritual, que eu sou mais do que esta matéria. Eu necessito dessa matéria para aqui estar, mas eu sou mais do que essa matéria. Então eu vou começar a entender os paraquês da vida. Não é que eu goste de sofrer. Ah, que delícia, o espírito adora sofrer, que beleza. Não é isso, não. A gente entende que ali é a grande porta para todos nós. É uma porta de desenvolvimento, é uma porta de educação, é uma porta de aprimoramento. Então, tudo vai ter a ver com a minha visão, né? Aquilo que eu entendo, aquilo que eu quero para a minha vida, o que me interessa, qual é o meu objetivo de vida. Então, é tudo isso que a gente vai começar a fazer. Então, depende de cada um de nós, é livre-arbítrio nosso. E aí a gente vai vendo que o karma, que a expiação ou a regeneração, que é a mesma coisa, é tudo imposição das leis divinas. São as leis divinas que nos impõem isso no nosso caminho da regeneração, escolhidos por mim, mas é uma necessidade das leis divinas. Por quê? Porque ele vem mostrando para a gente que essas leis nós trazemos na nossa consciência. E por isso, pela minha consciência, eu entendo que eu preciso dessas situações para mim me melhorar, para mim aprender o que eu não consegui fazer ontem. Se eu escorreguei numa situação parecida noutra encarnação, eu tenho que reparar. E se eu lesei alguém, eu tenho que reparar esse outro alguém. Porque eu preciso aprender essa situação. Eu não posso sair daqui sem aprender. Quando a gente aprende numa determinada matéria, um determinado assunto, e a gente vê que a gente não está entendendo, fez o teste, né? Fizemos a nossa prova, tiramos nota alta, o que a gente precisa? De reforço. A gente precisa se reforçar naquilo. Então, a gente vai precisar de nova oportunidade para aprender. Eu vou precisar de ser mais explicado isso. Isso é todo o trabalho com a minha consciência. Eu preciso disso, né? E a gente vai ver isso, né? Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, Kardec pergunta aos espíritos: onde que está a lei de Deus? Como que eu vou achar isso? Onde que está a lei de Deus? E os espíritos respondem, né? Na consciência. Então, a minha consciência vai mostrar para mim que é hora, né, de eu realmente passar por essas dificuldades como um aprendizado, eu vou entender e vou tirar, e muitas vezes essas situações da vida da gente, quando vem como uma expiação, como uma reparação, a gente acaba tendo uma nova visão da vida. A gente vai modificar a nossa parte interna. A gente vai desenvolvendo daí a nossa centelha divina, as nossas virtudes. Olha quão importante, né, é esse trabalho interno. Ele é fundamental. Volto a falar, tudo que Jesus queria que nós entendêssemos, o quanto é fundamental para nós, espíritos imortais, esse trabalho interno. Continuando, então, ele vem mostrando para a gente que a felicidade nada vai ter a ver com o karma, com a reparação ou com a expiação, porque ela é uma construção, tá? A felicidade não tem nada a ver com essas situações que me acontecem, porque ela vai ser uma construção que devemos erguer na nossa intimidade, na intimidade de cada um de nós. A felicidade é mais um trabalho interno.
É a maneira que eu entendo as situações da vida e eu vou fazendo esse trabalho interno. Então, pensando e realizando bem, ou seja, usando lentes claras do otimismo, da alegria, da resignação. Então, ele vai mostrando que a felicidade tem mais a ver com essas lentes claras, né? Que é do otimismo, da alegria, da resignação, do que das situações que a gente acontece, porque todos nós temos dificuldades. Todos nós temos problema a resolver. Nem por isso a gente vai ficar se lastimando, nem por isso a gente vai ficar prostrado, se vitimizar, né? Não vamos dar gargalhada à toa, porque também vai gerar quase uma patologia. Mas, na verdade, nós temos a nossa alegria, sim, de aqui estarmos. Olha a diferença de nós entendermos que, apesar de todas as dificuldades, Jesus permitiu a nossa vinda, porque sabe que nós temos condições de aqui estarmos e tirarmos as lições necessárias das dificuldades, dos obstáculos que temos que enfrentar. Será que a gente já pensou nisso? Jesus confia em cada um de nós. Nós não estamos aqui à toa. Ele não nos deu, né? Toma, leva e se vira. Não é assim. Quando a gente ama como Jesus nos ama, não é assim. Não é assim. E Jesus nos ama. Ele acredita em cada um de nós. Ele não só nos envia, mas continua nos tutelando, continua próximos a nós, continua nos ajudando na nossa caminhada. Ele não nos abandonou. Ele não nos largou para trás. Nós temos, cada um de nós temos nossos anjos guardiões, espíritos familiares que nos ajudam. Então, nós não estamos sozinhos. Então, né, a gente vai entendendo que é de suma importância que a gente aprenda a ver o bem em todos, o lado bom em tudo e em toda parte, para que realmente o bem se manifeste e cresça em nossa vida. Primeiro, a gente tem que ver o lado positivo das situações. Precisamos nos reprogramar nessa situação, nos reconstruir nessa questão, porque somos muito acostumados, né? É automático a ver o lado negativo, a pensar o pior. Que a gente possa se reconstruir, porque quando eu começo a entender o lado positivo, eu já venho mostrando um grande desenvolvimento, eu já venho mostrando esse trabalho interno, independente da atitude do outro, que o outro venha tomar, depende de mim, né? Depende desse meu interno. Então, que a gente aprenda a ver o lado bom, a gente ver o belo, a gente ver o bem em toda parte, e que isso possa crescer em torno de nós, né? Toda vez que a gente usar lentes claras, né, a gente vai fazer o nosso trabalho interno, tá? A gente vai estar fazendo o nosso trabalho interno. A gente não vai julgar o nosso irmão, as situações alheias a nós do nosso irmão. Não vai haver críticas, não vai haver inveja, não vai haver vaidade. A gente precisa usar as lentes claras. Nós temos que aprender a não julgar, a não criticar, a primeiro entender a situação. Porque a gente ainda tem isso, né? A gente não tá, a gente vê uma faceta da situação, né? Uma pequena parte, mas a gente já quer julgar o todo, já se acha capaz de julgar o todo. Vamos falar a verdade que nós somos assim, né? E a gente sempre acha que a gente sabe mais da vida do outro do que o próprio outro. Então a gente tem que começar a fazer um trabalho diferente, né? A gente tem que começar a ressignificar muitas situações da nossa jornada. Não, eu não tenho que julgar, eu não entendo, tá? Por mais que eu conheça a situação, o outro tem a cabeça dele, o outro tem a vivência dele, eu posso estar ao lado dele para auxiliar ele. Mas ele é o responsável da vida dele, ele é o protagonista da vida dele. Cabe a ele
tomará atitude, né? Lógico, não é fácil mudar de óculos, né? Mas é a proposta que Jesus vem nos fazendo, sair desse automatismo do homem velho. Vamos sair desse automatismo do homem velho. Vamos encarar o homem novo, né? Para o homem novo, a gente precisa mudar de óculos. A gente precisa cultivar o otimismo irrestrito. A gente precisa, se a gente confia, se a gente tem fé, a gente tem que ter o nosso otimismo, ver o lado positivo das situações e das pessoas, esse é primordial, até porque estamos condicionados por séculos a tendências negativas. Então, é um trabalho que não vai ser fácil, né? Vamos redundar mais uma vez? É um trabalho trabalhoso. Por isso que muitas vezes eu fico na ociosidade, eu não quero saber, deixa a vida, né? Vamos seguir assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque eu não quero trabalho. Mas eu vim para esse trabalho. Eu vim para esse trabalho, né? Para acabar com essa tendência antiga, esse ranço de outras encarnações, eu vim determinado, né, que esse homem velho não vai continuar. Eu quero o homem novo, de lentes claras, de otimismo, de olhar para frente, de entender os percalços, né, e aceitá-los, porque o meu olhar é lá na frente, é o meu objetivo é lá na frente, é a minha melhora, é a minha evolução enquanto espírito, é o meu progresso. E para isso, eu entendo que eu vou ter que passar por certas situações, vou ter que passar pelas provas do meu aprendizado. No entanto, em nosso próprio benefício, é preciso iniciar esse treinamento, né? Um treinamento assim nesse sentido, com boa vontade e perseverança, sempre lembrando que esse trabalho é interno, tem que começar dentro de nós. Essa porta só abre de dentro para fora e não de fora para dentro, para que a gente possa vivenciar essa nova visão de mundo, de pessoa. Senão, ela vai ser simplesmente e meras máscaras, que um dia a tendência é cair. A máscara não fica para sempre. Nós não estamos aqui dizendo que as pessoas têm que ter máscaras, né? Por isso que o trabalho é interno, para que seja real. E não simplesmente máscara. Porque, como a gente disse, um dia a tendência é essas máscaras caírem. Elas não ficarão para sempre. Lembremos sempre, né, o que Jesus nos diz. O que buscarmos, acharemos. Né? O que a gente busca, a gente vai achar. E o que eu estou buscando? O que nós estamos buscando aqui? Estamos atentos às centenas de oportunidades que nos são oferecidas diariamente para a prática do bem? Eu estou atento a isso, às situações, ou simplesmente acho que é castigo? Isso é pensamento do outro que já veio atrapalhar a minha vida. Essa maneira de ver a vida, de entendermos as oportunidades que nos chegam, sempre praticando bem, tem influência decisiva em tudo que a gente fizer, até na nossa atividade profissional. Ela faz parte dessa nossa encarnação. Então, que a gente possa entender a necessidade de mudarmos a maneira de vermos a nossa vida. Aí eu me lembrei de trazer, muito interessante, até com relação a tudo isso que a gente está conversando, Richard Simonetti coloca no livro dele Uma Razão para Viver, quem tiver pode ir lá pesquisar. Ele vem contando no livro dele um caso muito interessante. Tem muito a ver com essa questão que eu coloquei de Jesus ao olhar o cachorro morto. Ele coloca para a gente, um fabricante de calçado, né? Ele vem dizendo para a gente que esse fabricante de calçado ele enviou 2 funcionários, tá? 2 vendedores, para uma região que era pouco desenvolvida, a fim de que esses funcionários pudessem avaliar
a possibilidade de venda. Então, esses funcionários foram avaliar o mercado de trabalho ali nessa região que tinha pouco desenvolvimento. Se valia a pena investir ou não numa fábrica de sapato ali. Então, ele mandou 2 funcionários. Os funcionários foram, fizeram o trabalho dele, cada um foi a seu tempo e cada um enviou o seu relatório final. O primeiro, tá? Após alguns dias de pesquisa, ele informou ao patrão: mercado péssimo. Todo mundo anda descalço. Não vale a pena. Já o segundo, com idêntico levantamento, ficou o mesmo tempo de dias, informou o patrão: mercado promissor. Ninguém tem sapato. Vamos abrir a fábrica de sapato. Olha o que Jesus colocou, né? Olha como é o olhar é diferente, é o que tem dentro de si que a gente externaliza. Então, é o que nós precisamos entender. Tudo é uma questão de ótica, onde vai refletir o nosso interior. Tudo é essa questão de ótica. Daí a importância da gente trabalhar o nosso interno. Tudo fica mais claro e fácil, né? É o que ele colocou nisso, né? Nesse exemplo, quando ele traz esse exemplo para a gente, tudo fica mais claro e fácil se a gente usar as lentes adequadas. Ou seja, se trabalharmos o nosso interior como Jesus sempre nos pregou. Esse é o grande trabalho. Como eu vejo as situações, como eu enxergo, que vai mostrar o que eu realmente sou, o que eu trago, todo o meu trabalho que eu faço comigo internamente. Emmanuel vai nos alertar no livro Vinho de Luz, né, o seguinte: diante do Senhor, a questão fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos, que nada mais é do que o nosso trabalho interno, né? O que Emmanuel vem colocando. O mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma o seu ensinamento divino. Ou seja, toda a nossa preocupação aqui, a nossa vinda, é para essa transformação para o bem. É deixar, como eu coloquei, o homem velho para trás, cheio de ranço, cheio de automatismo equivocado, e ter um olhar com lentes claras, com lente de otimismo, com lente de felicidade, entendendo, né, os paraquês da vida, os obstáculos. Quando a gente vê uma dificuldade, vamos lembrar o seguinte: Jesus me ama e confia em mim. Por isso, essa dificuldade para mim ultrapassar e sair dali crescido, evoluído e melhorado. É só esse o objetivo. O pior problema, a situação mais difícil, a doença mais traiçoeira que possa existir, a família mais complicada, são aceitáveis se o nosso olhar vai além dessas situações, vai além dessas contingências. A gente vê nessas situações o grande trampolim da nossa encarnação. E chegando ao término, né? Concluindo tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente vai vendo que a gente não deve reclamar dos nossos obstáculos da nossa existência. As situações difíceis podem impedir que sejamos plenamente felizes hoje, mas seremos decididamente infelizes se apenas lamentarmos e nos mantermos estáticos. Pode ser que eu não seja plenamente feliz hoje com as situações, mas que eu vou ser muito pior, né? Se eu simplesmente me lamentar, me vitimizar, se eu paralisar.
Encare com bom ânimo, né? Encaremos todos nós com bom ânimo os problemas de cada dia, situando-os, né? Nós temos que os entender por experiências necessárias e valiosas. Quanto mais azedo o limão, melhor a limonada. Vamos lembrar aquele exemplo que eu dei no começo, quando a gente olha assim, limão ruim, toma uma limonada. Ah, no verão, que delícia, né? Para isso a gente precisa usar o quê? O otimismo. O que é o otimismo? Nada mais do que o açúcar da nossa vida. Né? Limão com açúcar, uma água, que beleza, né? Não tente mudar o mundo, não adianta a gente mudar o mundo impondo as nossas maneiras de ser àqueles que nos rodeiam. Não adianta. Só nos é permitido e necessário mudar a nós mesmos, ou seja, fazermos o nosso trabalho interno. No empenho da gente superar, né, os aspectos negativos do nosso comportamento que a gente ainda traz. Jesus não nos pediu para alcançar o Everest, só para nós nos melhorarmos, nos trabalharmos, né? Só para nós nos amarmos, nos compreendermos, nos auxiliarmos. Eu não tenho que mudar o mundo, eu tenho que fazer o trabalho, né? O que eu tenho que fazer é mudar a mim mesmo. Esse que é meu grande trabalho. Harmonize, ou seja, nos equilibramos nas nossas aspirações e nos nossos desejos com o objetivo da jornada humana. É isso que Jesus nos pede, que nós nos harmonizemos com as nossas vontades, com os nossos objetivos, cultivando os valores do bem. Precisamos trabalhar o bem. Nada nos induzirá ao desalento se estivermos empenhados em colaborar com Deus na edificação do reino de Deus na terra. Nada. Se contrairmos esse hábito, não deixando passar uma só ocasião de servir, de aproveitar as dificuldades, se mantivermos acesa o ideal de tornarmos um instrumento pelo qual o amor de Deus possa nos chegar, né, aos nossos, né, a nós iremos poder, né, com certeza, como todo o nosso ser vai se iluminar. Se a gente conseguir, né, aproveitar esse grande instrumento, né, nós vamos nos tornar esse grande instrumento do amor de Deus, que vai poder chegar aos outros, que a gente vai poder ajudar outras pessoas. Todo o nosso ser, como ele coloca, vai se iluminar, vai se irradiar de simpatia, de felicidade. Alcançaremos, então, a glória de sermos considerados filhos da luz. Se eu permitir que a luz se faça em mim, como a grande luz veio nos mostrar o caminho. Então, que Jesus possa nos envolver, que Jesus possa nos amparar, possa nos envolver nessa jornada. É uma jornada de amor, é uma jornada de luz que é dada a cada um de nós. Não vamos perder as oportunidades. Não vamos. Vamos aceitar as dificuldades, os obstáculos, entendendo que eles foram feitos para nos tornarmos melhores, para que a gente possa definitivamente aprender. Então, que Jesus nos abençoe. Um prazer estarmos juntos. Novamente iremos nos encontrar. Nesse momento, eu convido a todos para levarmos os nossos pensamentos novamente a Jesus. Quem assim o desejar, que feche os seus olhos. Mestre querido, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui estivemos reunidos em teu nome, nessa grande oportunidade desse banquete divino. Que a tua luz, que a tua paz, que a tua misericórdia esteja conosco. Envolva cada um de nós, envolva os nossos lares, dai-nos força, Mestre, força e perseverança de definitivamente trazermos um homem novo dentro de cada um de nós. Abençoe-nos, envolva-nos, ampara-nos e fique conosco, como te pedimos que ampare e envolva a nossa querida Casa da Paz. Que a tua luz e a tua misericórdia esteja com cada um de nós.
Que assim possa ser, graças a Deus. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade.